Fala galera, sejam bem-vindos ao curso de formação SPED. Aqui é o professor Felipe Guerra e este é o módulo de introdução ao nosso curso. O curso de formação SPED é dividido em 4 módulos que serão trabalhados ao longo de 20 horas. Nesse módulo de introdução, nós vamos conhecer o que é o projeto SPED, quais são suas premissas, seus históricos. Essa aula, ela visa ambientar você sobre o conteúdo do nosso curso. Nosso curso está dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo de documentos fiscais eletrônicos. Neste módulo, nós vamos estudar a nota fiscal eletrônica, o cupom fiscal eletrônico, a nota fiscal de consumidor eletrônica, o conhecimento de transporte eletrônico e o manifesto de documentos fiscais eletrônicos. Neste módulo, vocês vão ver em quais momentos esses documentos devem ser utilizados, quais tipos de documentos eles substituíram, quais são os cuidados operacionais e os aspectos técnicos relacionados a cada um desses modelos de documentos. No segundo módulo, nós estudaremos as escriturações fiscais digitais, onde nós dividiremos em SPED fiscal, OFD, ICMS, IPI, FD contribuições e EFD REINF, onde nós estudaremos as regras de obrigatoriedade, os principais blocos, registros e campos de cada um desses modelos, quais são os erros mais comuns, que cuidados eu tenho que ter no momento do preenchimento, quais são as regras gerais a respeito dessas obrigações. No terceiro módulo, nós abordaremos as escriturações contábeis digitais. Isso mesmo, são 2 escriturações. Nós temos a escrituração contábil digital, ou SPED contábil, onde é apresentada a contabilidade societária, e nós temos a ECF, a escrituração contábil fiscal, onde nós vamos apresentar a contabilidade tributária, a apuração do imposto de renda e da contribuição social, e nós detalharemos isso no terceiro módulo. E no quarto módulo, nós trabalharemos o E-social e a E-financeira, de maneira detalhada, explicando suas regras, seu cronograma, o funcionamento e os aspectos práticos. Por fim, nós teremos uma aula, um momento como esse, de encerramento, onde nós falaremos um pouco a respeito dos cruzamentos de informações fiscais e das auditorias digitais. Pessoal, as aulas do curso de formação SPED, elas se dividirão da seguinte maneira. Serão videoaulas, onde no primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o conteúdo que será trabalhado durante as aulas. Depois, nós faremos toda a exposição do conteúdo, onde eu vou estar comentando com vocês todo o material. Nós vamos acessar o portal de todos esses projetos. Nós vamos analisar arquivos, verificar o PVA. Nós vamos trabalhar de maneira prática alguns aspectos. E no final de cada parte de módulo, nós teremos um exercício de fixação, onde nós faremos um pequeno resumo daquilo que foi aprendido e trabalhado durante o módulo. Também estarei disponibilizando no nosso portal alguns materiais de leitura complementar que deverão ser feitos em casa por vocês em seus momentos de estudos. Nós agora vamos introduzir ao projeto SPED e aos seus subprojetos, entendendo os principais conceitos relacionados a esse grande projeto do governo federal, que é o objeto base desse nosso treinamento. E aí, para iniciar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é o SPED? Se nós acessarmos o portal do SPED, lá vai ter uma definição, que vocês podem acompanhar comigo no material, que diz que o SPED consiste na modernização da sistemática do cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. Porém, o objetivo desse nosso curso é proporcionar a você uma visão mais operacional e prática, simplificada a respeito desses projetos, para que você possa aqui adquirir o conhecimento necessário para aprimorar a prestação do seu serviço contábil e que você possa se desenvolver enquanto profissional. Então vamos pensar o SPED de maneira mais simples. Eu sempre gosto de conceituar o SPED como sendo um grande projeto, um grande sistema
que foi desenvolvido com o objetivo de receber as informações das empresas. Só que as empresas elas possuem vários tipos de informações, porque nós temos vários segmentos que são explorados de atividade econômica no nosso país e nós temos diversos softwares que controlam a gestão dessas empresas. Então vocês imaginem que são diversos projetos, diversas atividades, diversos softwares e então as informações elas são diferentes. Para que o fisco pudesse, de fato, utilizar essas informações de maneira assertiva nas fiscalizações e no gerenciamento de políticas públicas, ele desenvolveu um grande sistema que era dividido em projetos menores, que nós vamos entender como os subprojetos. E esses subprojetos, que são braços do projeto SPED, eles dividem esses conjuntos de informações por tipo. Então imagine que a administração tributária tem muito interesse na informação do ICMS, tem muito interesse na informação do IPI. Então, para que os contribuintes enviassem essas informações relacionadas ao ICMS e ao IPI para o fisco em meio digital, foi desenvolvido um layout detalhado, onde neste layout eram explicados todas as informações que eram de interesse do fisco. E para esse layout foi dado o nome de SPED fiscal, ou EFD ICMS-PI. Seguindo esse mesmo raciocínio, nós temos a FD Contribuições como um layout que foi desenvolvido para que os contribuintes enviassem as informações relacionadas ao PIS, COFINS e à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Assim também é o SPED Contábil, onde os contribuintes enviam as informações relacionadas à contabilidade, e esse nós vamos trabalhar profundamente no módulo 3, inclusive trabalhando as motivações para a criação do SPED Contábil. Também para receber as informações da apuração do imposto de renda e da apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, foi criado o SPED ECF. E assim por diante, assim todos os demais subprojetos do SPED foram criados. Então é importante que a gente possa entender, e nesse momento inicial de introdução, que nós estamos falando de obrigações de natureza acessória. E aqui nós já encontramos uma das primeiras premissas do SPED. O SPED, ele representa um conjunto de obrigações acessórias, mas que não tem como objetivo, isso é uma premissa básica, alterar a forma como a obrigação principal é apurada e paga. Nós sabemos que pelo Código Tributário Nacional, os contribuintes eles possuem dois tipos de obrigação tributária. A obrigação tributária principal, que é o pagamento do tributo ou o pagamento de qualquer penalidade pecuniária, e nós temos as obrigações acessórias, que são as escriturações de documentos, as escriturações de livros, o envio e a prestação de informações ao fisco, bem como o envio e o esclarecimento de quaisquer outras informações da atividade empresarial que forem de interesse do fisco. Então o SPED, ele representa uma evolução no conjunto de obrigações de natureza acessória. E essa evolução, ela primava pela modernização da administração tributária. E essa modernização da administração tributária, ela tem como objetivo dar mais agilidade, conforto e eficiência na prestação de informações no cumprimento das obrigações pelos contribuintes, facilitando assim a vida do contribuinte e melhorando a relação fisco-contribuinte e, em contrapartida, contabilidade. Diante desse cenário, surge o projeto SPED como sendo esse grande sistema que visa receber essas informações das empresas. Hoje é muito comum você encontrar, dentro dos profissionais que atuam diretamente com o SPED, muitos deles acreditam ser um projeto que trouxe muita dificuldade às atividades operacionais, que traz um nível de detalhamento, que traz um nível de conhecimento a respeito das operações praticadas pelos contribuintes muito maior do que o modelo antigo. Mas vamos aqui trabalhar no curso de formação do SPED uma mentalidade diferente. Nós vamos perceber que o SPED tem contribuído muito para a nossa profissão. E isso nós vamos entender a partir do momento onde nós conseguirmos detalhar como que ele funciona, quais são suas premissas, quais são as suas propostas, para que a gente chegue à conclusão de que o SPED ele nada mais é do que um novo modelo de apresentação das informações.
Então, nós vamos entender que o universo do SPED é um universo amplo. Nós temos, como foi mencionado anteriormente, um conjunto muito amplo de informações tributárias, muito amplo de informações que são de interesse da administração tributária e dos órgãos fiscalizadores. É por isso que nós temos tantos subprojetos que justificam um curso tão completo como esse. Os empresários, na sua grande maioria, eles são os principais geradores de informações para os SPEDs. E isso, pessoal, é algo que ainda é um paradigma. Porque os empresários ainda acreditam muito, eu não vou generalizar, mas essa abrangência é perceptível, eles ainda acreditam muito que conseguem trabalhar num formato e num modelo que trabalharam no passado, aonde eles podiam praticar qualquer atos dentro da sua empresa e que quando esses atos tiverem interferência tributária, tivessem qualquer tipo de interferência, o contador iria perceber e iria corrigir essas informações no momento de fazer a escrituração fiscal. Ora, hoje isso é completamente diferente, porque as informações elas estão sendo transmitidas e prestadas ao fisco de maneira automática, online, eletrônica. Então os contribuintes eles estão numa verdadeira corda bamba, porque eles precisam, de um lado, se preocupar com a sua atividade empresarial, com o sucesso dos seus negócios, mas de outro, eles não podem perder de vista a necessidade de se fazer um gerenciamento eficaz dos aspectos tributários. E o gerenciamento eficaz dos aspectos tributários, ele pressupõe um conhecimento casado da legislação das obrigações principais e da legislação e do cumprimento das obrigações acessórias. No entanto, no nosso país, a legislação tributária ela é muito complexa, muito esparsa e ela tem situações que dificultam muito o cumprimento por parte dos empresários. Nesse ponto, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, que ele é do professor Fábio Rodrigues, no qual eu faço menção nesse momento, para a gente poder trabalhar profundamente o exemplo, tá? Pessoal, a Lei 10.925 de 2004, lá no seu artigo 1º, ela determina que ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições para PIS e da contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS. Ou seja, a Lei 10.925 de 2004 reduz a zero as alíquotas do PIS e da COFINS sobre leite fluido pasteurizado ou industrializado ou na forma de ultrapasteurizado. Ficou claro pelo texto da lei que o leite ele é a alíquota zero de PIS e COFINS. Até o momento onde alguém resolveu fazer a seguinte pergunta à Receita Federal. Esse benefício, ele alcança o leite da cabra? Parece uma pergunta bem óbvia, já que se trata do mesmo produto, o leite. No entanto, vamos ver o posicionamento da Receita Federal. A Receita Federal, numa solução de consulta de 2013, a solução número 114, ela citou o decreto 30691 de 1952. Esse decreto, ele fala no seu artigo 475 que entende-se por leite o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Ora, esse decreto de 1952, ele especifica que, na visão do fisco, leite é apenas o das vacas sadias, descansadas e bem alimentadas. Então você imagine como que nós vamos conseguir mensurar isso na prática? Se a vaca foi bem alimentada, se ela estava descansada, para podermos definir então se o produto daquela ordenha da vaca, o leite, ele vai ser tributado ou ele vai ter o benefício da alíquota zero. E esse entendimento da Receita Federal, ele ficou expresso na resposta à solução de consulta 114, que eu mencionei agora há pouco, onde ele diz que a redução a zero das alíquotas das contribuições para PIS, na redação que foi dada pela lei citada anteriormente, no que tange ao leite, é aplicável apenas às receitas de venda do leite derivado de vaca. Então percebam como é pertinente essa nossa discussão. O cumprimento da obrigação tributária principal, que é pagar o PIS ou pagar a COFINS,
passa pelo entendimento correto de como que eu devo proceder no momento desse cálculo. Nós sabemos que hoje, na prática, a tributação ela é muito baseada na classificação da NCM, da Nomenclatura Comum do Mercosul. E aí, você vai ter que classificar o NCM do leite da vaca de uma forma, do leite da cabra de outra, ou se você estiver usando a mesma classificação de NCM, eles vão ter momentos distintos. Em um momento, aquele NCM será tributado para fins de PIS/COFINS e em outro momento ele vai ser a alíquota zero. Diante desse cenário, a gente já pega o gancho para uma outra discussão bem pertinente ao SPED. O SPED, em um dos seus subprojetos, que foi a Nota Fiscal Eletrônica, trouxe a necessidade da informação da NCM. E aí eu pergunto a vocês, afinal de contas, pessoal, o NCM é uma classificação fiscal? Eu tenho dado treinamentos por todo o Brasil e a resposta geralmente é que o NCM é sim uma classificação de natureza fiscal. No entanto, essa confusão na nossa cabeça ela se dá muito em decorrência de a relação de 10.393 NCMs que existe hoje no Brasil, ela está anexada à TIP, a Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, quando você procura classificar um NCM, se você vai buscar essa informação numa tabela de um imposto, isso dá a você a impressão de que nós estamos falando de um produto de natureza fiscal e tributária. No entanto, pessoal, a NCM não é uma classificação de natureza fiscal. A NCM foi criada há bastante tempo com o objetivo de simplificar e facilitar o comércio exterior. Imagine que os países que praticam qualquer tipo de operação comercial, eles têm diferença de idioma, de cultura e de tratamento tributário incidente sobre as mercadorias. Então, para facilitar a classificação da mercadoria, e aqui eu abro um parêntese, que existe uma ciência que estuda a classificação das mercadorias, que é a merceologia, que se você tiver interesse, você pode pesquisar mais a respeito dela, mas nós teremos também aqui um curso apenas de classificação fiscal de mercadorias no nosso portal. Nós temos uma ciência para estudar como é que se dá essa classificação. Então ela de nada e em nenhum momento leva em consideração o aspecto tributário da mercadoria. Ou seja, fica claro que o NCM é uma classificação não fiscal. Mas vem cá, nós estamos fazendo um módulo de introdução ao curso de formação SPED e falamos de tributação, falamos de NCM. Por que é interessante e por que é importante essa dinâmica nesse curso de formação SPED? Eu vou trazer durante todo o curso diversos casos reais e práticos para que a gente possa debater e estudar. E o objetivo desses casos é que a gente possa entender os riscos fiscais associados a qualquer atividade empresarial. O objetivo de se conhecer o risco é para que você tome ações preventivas no sentido de mitigá-los, de eliminar possíveis riscos fiscais. E somente a sua iniciativa de estar fazendo esse curso já demonstra que você está preocupado em fazer um eficaz gerenciamento de riscos fiscais e eu aproveito para te parabenizar. O SPED, então, pessoal, diante desse cenário onde nós temos uma legislação tributária complexa, nós temos obrigações de natureza não fiscais que compõem informações fiscais, que é o caso do NCM, que está dentro da nota fiscal. E diante do cenário do incremento do uso das tecnologias em todas as atividades empresariais, a gente começa a enxergar quais são as dificuldades que os empresários encontram em se adaptar e se adequar ao SPED. Essas dificuldades elas são muito de natureza tecnológica, cultural, de processo, porque é necessário que fique claro na cabeça de todas as pessoas que geram informações que serão utilizadas no SPED, é que a informação nasce nos documentos fiscais, transita pelas escriturações e deságua na contabilidade. Ou seja, no momento que você vai emitir um documento fiscal, você precisa de diversas informações gerenciais. Você precisa do cadastro da informação do cliente, você precisa do cadastro da informação do produto, de preço, de unidades de medida. E essa informação que vai estar no documento fiscal vai transitar pela escrituração e vai influenciar e interferir na contabilidade. Então é por isso que a informação que é gerada para o SPED nasce nas empresas, transita pela contabilidade,
e chega até o fisco. E o impacto que o SPED traz é muito nesse sentido, de ser tecnológico, de processo, de pessoas, de qualificação. O modelo hoje que nós temos de prestação e de cumprimento de obrigações acessórias é um modelo digital. Nós já tivemos um modelo impresso, onde nós escriturávamos os documentos fiscais emitidos em papel e à mão, em livros impressos, e que nós fazíamos essa escrituração à mão. Nós tivemos um segundo momento na nossa história, onde as escriturações das obrigações elas eram informatizadas, onde nós até utilizávamos sistemas, mas nós tínhamos que imprimir todos os livros e as informações. E hoje nós chegamos num terceiro momento onde as informações são verdadeiramente digitais. Elas só existem em meio digital, são assinadas com certificação digital, são armazenadas eletronicamente. Esse é o novo ambiente trazido pelo SPED. E esse ambiente, ele interfere também na forma como as empresas elas são auditadas, fiscalizadas. Porque você imagina que numa fiscalização no passado, que era manual, que era punitiva, e ela era sempre isolada, segmentada, um fiscal ele iria ter um trabalho muito grande para conseguir encontrar, detectar erros nas obrigações tributárias em papel das empresas. Você imagina uma empresa que emite 500, 600, 800 notas fiscais por dia. Se essa empresa errar 5, 6 notas por dia, daqui que o fiscal conseguisse detectar esses erros, ele iria ter que analisar nota por nota, manualmente, no olho. Isso iria ser um trabalho desumano. Hoje, a fiscalização ela é digital. O que é uma fiscalização digital? Ela vai acontecer em arquivos digitais, de maneira eletrônica, com a mínima interferência humana. Você imagina que eu recebo aqui diariamente arquivos do SPED para fazer análises, e muitas vezes nós pegamos arquivos do SPED que tem 200 mil linhas, 300 mil linhas, e ao submetermos alguns programas de análise, em 2 minutos, 3 minutos, o programa consegue auditar e verificar a consistência de todas essas informações. É um modelo completamente diferente e dinâmico. Aqui eu também trouxe alguns números desse grande projeto para vocês entenderem a magnitude dele, certo? Hoje nós já temos mais de 13 bilhões de documentos fiscais eletrônicos emitidos, mais de 170 milhões de escriturações. Ou seja, é um volume muito grande de informações fiscais que já está dentro do SPED. E aí nas minhas palestras, nas minhas aulas, ainda chegam muitas pessoas que me perguntam assim, professor, mas quando é que o SPED vai vingar mesmo, de verdade? Diante desses números, pessoal, não tem mais o que a gente discutir, né? O SPED ele já é uma realidade da atividade empresarial de todos os negócios do Brasil. É importante ressaltar que o SPED ele foi instituído pelo Decreto 6.022 de 2007 e nós já estamos no ano de 2017, ou seja, já se vão aí 10 anos de SPED. Eu trouxe também aqui alguns números a respeito do cumprimento dessas obrigações tributárias e a evolução delas, certo? Nós temos aqui no ano de 2013, foram enviados 244 mil SPEDs contábeis. No ano de 2014, 260 mil. E em 2015 deu um pulo para mais de 730 mil escriturações contábeis. SPED fiscal e contribuições são campeões, né? Nós temos mais de 9 milhões de escriturações fiscais e mais de 12 milhões de escriturações da FD Contribuições. E a ECF, somente no seu primeiro ano de envio, alcançou um número de mais de 1 milhão de empresas. O grau de acerto das fiscalizações utilizando as informações do SPED também evoluiu. Se nós analisarmos esse gráfico de 2009, onde 85% das empresas que eram auditadas eram realmente autuadas, em 2015 nós chegamos num número de mais de 92%. E aí eu queria fazer até uma brincadeira aqui, que você está lá enviando o seu SPED inocentemente, torcendo para que o seu arquivo seja validado com sucesso, conforme vocês estão vendo. E aí depois você recebe uma cartinha do fisco como essa que vocês estão vendo na tela. Um auto de infração de R$ 840 mil, aonde, no relato da infração, diz de maneira bem explícita: o contribuinte entregou arquivos magnéticos através de SPED,
com valores inferiores ao que deveria ter sido lançado, caracterizando a omissão de informações. Lavramos o auto no intuito de coibir práticas irregulares. Ou seja, a nossa preocupação no curso de formação SPED não é ensinar você simplesmente como apertar o botão. Nós vamos sim ver o PVA, entender do layout, discutir bastante o seu funcionamento. Mas o nosso principal objetivo nesse curso é permitir que você se torne um gestor tributário, que você consiga verificar e trabalhar para que as empresas estejam em conformidade tributária, em compliance fiscal. Diante desse cenário, torna-se fundamental nós entendermos aquilo que eu também já disse anteriormente. A informação que nasce no documento fiscal eletrônico, transita na escrituração e deságua na contabilidade. Esse, inclusive, é a base do nosso treinamento. Nós começaremos com os módulos de documentos eletrônicos, passaremos para um módulo de escrituração e chegaremos nos módulos de contabilidade e nos módulos de cruzamento de informações. E diante desses cruzamentos de dados, pessoal, hoje a gente já pode elencar quais são os principais erros encontrados no SPED. Aqui eu vou mencionar, para que a gente possa já ir encerrando, que erros são esses. Eu posso destacar a utilização de alíquotas incorretas, e a utilização de alíquotas incorretas acaba ensejando no aproveitamento indevido de benefícios fiscais e no pagamento a maior de alguns tributos, nas divergências nos cumprimentos das obrigações acessórias, além de muitas operações com contribuintes inativos e de ausências e de omissões de informações nos SPEDs. Pessoal, feita essa nossa introdução, vamos para o nosso exercício de fixação para que a gente possa finalizar o conteúdo. Agora, nós já conseguimos responder o que é o SPED? Sim, o SPED é um grande projeto que visa receber as diversas informações das empresas. O que são os subprojetos? Os subprojetos eles são as segmentações dessas informações. Ora de natureza fiscal, ora de natureza contábil. Quais são as principais dificuldades encontradas? As principais dificuldades são de natureza tecnológica, processos, gestão da informação e de capital humano, muitas vezes. Como gerenciar os riscos fiscais? Conciliando o conhecimento da legislação tributária principal com o conhecimento da legislação tributária acessória. E assim, nós evitamos aqueles erros que são os principais que a gente viu agora há pouco. Utilização incorreta de alíquotas, pagamento indevido a maior, omissões de informações. Pessoal, essa é a nossa introdução ao curso de formação SPED. Retornaremos em breve com o módulo 1, Documentos Fiscais Eletrônicos. Forte abraço a todos vocês.